Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um On Firecast. Isso mesmo, o podcast da Juventude BAD, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. É uma honra estar aqui mais uma vez, poder te tocar, poder te alcançar através do YouTube, através de um corte no Instagram, seja lá como você receber esse podcast. O importante é que você está aqui conosco. Já de início eu quero te pedir, deixa aí o seu like, a sua curtida, seu comentário. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vai ser bênção em nome de Jesus. E hoje nós temos a honra de ter aqui uma mulher de Deus conosco, Pastora Magda. Pastora Magda é líder da intercessão da nossa casa, da IBAD, da Igreja Batista Amigos de Deus, do Ministério Intercessores Gaditas. É uma mulher de oração, mulher muito profunda na palavra. E hoje ela vai estar aqui para impartir o coração conosco aqui. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se apresentei, Pastora Magda. Primeiro eu quero te agradecer por a senhora ter aceitado o nosso convite. É uma honra muito grande para nós, a Juventude BAD, ter a senhora aqui conosco. Obrigado por nos receber. Amém. Olá, galera, tudo bem? Como o Jefinho falou, né? Sou a Pastora Magda. Congregamos ali na Igreja Batista Amigos de Deus e foi uma honra receber esse convite. Para estarmos aqui, né, falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor, me apresentando para vocês me conhecerem um pouco mais. E é isso aí. Estamos aqui para levar um pouquinho dessa palavra. Glória a Deus, é isso aí, galera. Os nossos jovens da nossa casa, os nossos adolescentes já conhecem muito bem Pastora Magda, né? Deus tem derramado uma graça no nosso meio, os jovens têm se interessado bastante pelo ministério de intercessão, pela vida de oração, e isso é muito bom, né? Porque nos dias de hoje o jovem ele é mais tocado na hora do louvor do que na palavra, do que na oração, né? E a gente vê nessa galera querendo aprofundar a raiz na vida de oração, é muito bom. Então, a Pastora Magda já é uma grande conhecida nossa. E, pastora, assim, eu digo isso para todos os nossos convidados aqui. Quem acompanha o On Firecast já está acostumado com a minha fala aqui, pelo menos nos primeiros 10, 15 minutos, porque sempre é a mesma coisa. Mas eu até vejo isso como uma constância também, sabe? Mas, assim, de verdade, quando eu recebi o convite aqui dos estúdios RVL, né, através da pessoa do Leandro, para a gente iniciar o podcast, de cara veio no meu coração uma oportunidade de que os nossos irmãos, os nossos ouvintes, eles pudessem ser tocados por aquilo que os nossos convidados carregam. Então eu já trouxe aqui o pastor Júlio, já trouxe aqui o pastor Everton, trouxe aqui o pastor Éden, a minha esposa Bruna, e entre outros convidados também, assim, pastora Edna já veio aqui também. E assim, eu entendo que cada um carrega algo de Deus. Verdade. Sabe, o reino de Deus, ele não se constitui sozinho. É por isso que é onde estiverem 2 ou 3, aí é a partir do plural, né? Verdade. Não se constitui sozinho, não é unidade. E eu entendo que o que eu carrego pode despertar alguém que talvez carrega a mesma coisa, mas que ainda não se descobriu, aquilo não veio para fora. E o que a senhora carrega também tem o poder de despertar alguém. Porque talvez alguém tenha uma história, tem marcos no espírito ali semelhantes a que a senhora carrega. E ao te ouvir, essa pessoa pode ser alcançada, ela pode ser ativada. E esse é o desejo do meu coração através desse podcast. Amém. Não é curtida, não é like, não é visualização, isso com certeza é consequência. Verdade. Mas o nosso coração, o nosso fundamento aqui é despertar propósitos. Trazer para fora aquilo que os nossos irmãos já carregam e ainda não descobriram. Amém. Essa é a nossa intenção. E diante disso, eu sempre faço as mesmas perguntas para os nossos convidados. E hoje eu vou fazer essa pergunta para a senhora, porque a pastora Magda a gente já conhece. A gente já é abençoado pelo que a pastora Magda carrega. Esses dias a senhora pregou um culto de quarta, e eu e o pastor Éder, a gente é apaixonado com palavra, né? Todo mundo sabe disso. E aí a gente tava conversando, ele pegou e falou assim, mano, a pastora Magda pregou quarta-feira, tinha palavra por mais umas 4 horas ali, se não tivesse que acabar o culto. Tinha palavra demais. E a gente é apaixonado por isso. Então, assim, pelo que a pastora Magda carrega, a gente já conhece, a gente já é abençoado. Mas eu queria perguntar quem é a Magda? Quem é a esposa do Manuel, aquele homem que tem um coração maior que essa televisão aqui? Quem é a pastora Magda? Quem é a Magda mãe? Quem é a avó?
Quem é a irmã, a amiga Magda? Que, se a senhora pudesse definir a Magda, quem é a Magda? Então, vamos definir a Magda. A Magda é uma mulher. Como é que eu posso me definir? A Magda é uma mulher que gosta de amar. É uma pessoa amorosa. Como esposa, eu gosto muito, amo, né? Lógico, né? O meu marido e tudo mais. Como esposa, eu sou aquela que procura estar sempre presente. Sempre presente, não importa a situação, não importa o momento, eu sou aquela auxiliadora. Sim. Ao contrário do que se pensam, né? Às vezes pensam que é ele que me dá aquele suporte, aquela coisa toda, mas eu estou sempre ali, porque eu vejo ele grande. Sim. Eu vejo meu esposo grande, estou aqui para amá-lo, para ajudá-lo, para acompanhar em todas as circunstâncias. E como mãe, gente, eu sou apaixonada. Sou apaixonada, sou uma mãezona, que sou aquela que ama demais, mas também que corrige, aquela que sempre está marcando reunião em casa, pegando no pé mesmo. Eu sou essa mãe. Sim. E como vó, eu estou me descobrindo. Tem 2 pecinhas na minha casa que estão me ganhando. E como irmã, eu sou zelosa, gosto de cuidar dos meus irmãos. Nós não temos pai mais, nem mãe, então somos 7 e eu gosto de zelar dele, gosto de cuidar deles. Sim. E como amiga, eu sou aquela que você pode contar comigo para todas as horas. Não importa a situação, não importa o momento, eu estou sempre ali presente. Bênção, bênção. Sobre o Manuel, não tem nem como não amar, não. Né? Aquele cara é fenomenal, um coração que constrange. Assim, no diaconato, a gente vê o Manuel assim, sempre pronto, sempre disposto, sempre amável, sempre com um abraço, sempre Exato. Com carinho. Nunca a marca registrada. Nunca tá com pressa. Ele tá pronto ali qualquer hora, nunca tá atrasado para nada. O Manuel é fenomenal, cara. O nosso abraço pro Manuel, um homem de Deus, Amém. A gente ama ele. Eu posso falar só mais um pouquinho sobre ele? Com certeza, por favor. Então, gente, essa nossa história é longa. Às vezes as pessoas nos olham e pensam que a gente tem 50 anos de casado. Mas a gente só tem 9 anos de casado. Só que a nossa história é muito longa. A gente ficou separado durante 22 anos, depois nós nos reencontramos. E agora nós estamos vivendo uma história linda, uma história que realmente o Senhor preparou para nós. Eu costumo falar com ele assim, que ele é o amor da minha vida toda. É o amor da minha vida toda. Estamos aqui sempre prontos para amar um ao outro e vamos que vamos. Glória a Deus. E pastora, eu também gosto de perguntar como que foi a sua conversão? Como que a senhora, foi quando e como que a senhora se encontrou com Jesus? Quando que Jesus te encontrou? Porque cada um tem uma história, né? Tinha uma música secular antigamente, quando eu ainda não era convertido, que a gente gostava muito de falar que se não for pelo amor, vai ser pela dor. E aí você até entrou na igreja. É tudo. E talvez algumas pessoas até vieram pela dor mesmo, outras vieram pelo amor, outras vieram por outras situações, mas como que foi a sua conversão? Como que a senhora já chegou a Cristo? Curiosidade. Curiosidade, gente, foi muito, muito interessante, né, a minha conversão, esse desejo por conhecer a Cristo. Eu conheci uma igreja e eu via, né, no movimento, o povo pulava, saltava, aquela coisa toda, né, movimento pentecostal mesmo, né? Sim. E eu ficava sem entender, eu queria entender o que era aquilo. E um dia uma pessoa não foi ao culto de domingo, para me explicar o que significava aquilo tudo, e eu quis conhecer, eu fui curiosa. E naquele momento ali, eu fui, olhei e falei assim, mas isso é para mim? E resisti um pouquinho, e aquela pessoa começou a me evangelizar mesmo. E o que aconteceu? Ela começou a falar comigo sobre o inferno. Aí eu falei assim, puxa vida, eu não quero ficar para trás, eu não quero ir para esse lugar, não. Aí juntou a curiosidade e o medo, né? E foi assim que começou a minha conversão. E eu fui, conheci o Senhor, fui para a igreja e estou até hoje.
foi uma coisa de louco, foi uma mistura. A minha conversão foi uma mistura. Sim, sim. Pastora, após esse tempo, a senhora se converteu, com certeza foi galgando lugares, foi crescendo, foi, né, ganhando algumas responsabilidades, experiências com o tempo. Como que surgiu o chamado pastoral? Como que a senhora se viu pastora? Quem viu? Quem chamou isso para fora? Como que aconteceu? Como que foi o processo até que a senhora se tornasse a pastora mais? Então, o processo foi bem longo. Foi bem longo, foi bem doído, né? Tive que renunciar, não poucas, mas muitas coisas. Tive que realmente entender. Morei uns 7 anos na Bahia. Quando eu voltei decidida a começar do zero. Foi quando eu conheci a Igreja Batista Amigos de Deus. E ali eu tinha uma consagração, eu tinha uma unção sobre mim de missionária, só que eu falei assim, eu vou começar do zero. Comecei como membro, me submeti à autoridade pastoral, né, do pastor Ricardo, entrei debaixo dessa graça, e aí fui galgando, né, fui subindo degrau a degrau, até o dia que ele descobriu, alguém contou sobre essa unção que eu tive. Por que você não contou? Só que eu queria, sabe, ter essa experiência de começar certo. Sim. De começar certo, subir um passo de cada vez. E teve uma certa vez na igreja, teve uma escola de pregação, para a gente aprender a pregar. E ali eu gosto muito de palavra. Gosto muito de palavra, o que me chama a atenção é palavra, amo. E eu peguei assim, eu vou entrar nessa escola. Entramos, fizemos ali o teste, a gente teve que apresentar um trabalho, tivemos que pregar para os pastores que estavam ali. Gente, foi muita bênção. E daí adiante eu peguei e falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar, vou permitir o Senhor trabalhar isso na minha vida. E passado alguns anos, as pessoas começaram, né, a falar, né, pastora Magda, aquela coisa toda. E eu comecei, assim, meio que timidamente a exercer esse chamado pastoral, mesmo sem saber que eu estava exercendo, começando a exercer ele. E até que chegou o dia que Deus confirmou, né? Pelo pastor Ricardo, me chamou a mim e meu esposo, e falou sobre essa chamada pastoral, e nós chegamos onde chegamos. Glória a Deus. E como que a senhora se descobriu intercessora? Porque, assim, orar, todo mundo ora, mas a veia da intercessão é muito mais além de orar. É compreender, é fazer leituras espirituais, é entender o que está orando, o porquê está orando, a maneira correta. E assim, como que isso surgiu, como que isso nasceu e como que a senhora se viu como uma intercessora, assim, e uma coisa que eu acredito muito, pastora, no sentido é que, assim, eu lido com jovens, né? Eu sou líder de jovens. E aí tem uma galera andando atrás de mim que basicamente tem os mesmos fundamentos, os mesmos princípios, os mesmos, talvez até os mesmos destinos. E acho que todas as áreas são iguais, sabe? Então eu entendo assim, o fato da senhora ser e não estar, mas ser, faz com que outras pessoas que também se entendem nisso andem com a senhora. Então, assim, de fato eu entendo que a exatidão, a definição o selo do ministério é quando tem gente com a gente. Verdade. Sabe, eu tenho pensado nisso esses dias, não apenas monetariamente falando, mas o recurso e o povo é como fosse um selo do ministério. Exato. Sabe, o que você vai fazer, você não se preocupa, mas vai alcançar, porque o recurso não vai faltar. E quando tem gente com a gente, o povo é a resposta é um selo do ministério, eu entendo isso. E tem uma grande vertente de pessoas caminhando com a senhora. Então, de fato, a senhora não está. Mas como que a senhora se descobriu intercessora? Como que a senhora percebeu isso? Como que fluiu para chegar onde está e ainda vai galgar novos lugares, eu creio nisso. Mas como que foi essa descoberta? Uma frase interessante que você disse é sobre o nascer isso. Eu acredito que eu nasci para ser intercessora. Sim. Desde muito nova, deve ser que eu tinha uns 5, 6 anos por aí,
não conhecia nada de Jesus, não fazia ideia de quem ele era, só que eu, na minha casa, sabe, já vinha uns louvores sobre o sangue de Jesus, e eu louvava aqueles hinos que vinha à minha mente, e depois eu já começava a orar. Eu começava a orar pela minha família, pela minha mãe, pelos meus irmãos, e isso sem conhecer quem era Jesus. Então, eu acredito que eu já nasci para ser uma intercessora. Sim. Por isso, uma grande fúria do adversário contra a minha vida, até, né, a minha adolescência, até a minha juventude. E isso é uma crescente. A partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu fui para a igreja, eu não consegui me encaixar em outro lugar. Sabe, se acontecer alguma coisa, não, vou orar, vamos orar, vamos orar. E isso só foi crescendo dentro de mim. E hoje eu não estou intercessora, eu sou intercessora, né? Eu sou intercessora e, como você disse, o selo são as pessoas. Porque tem gente que vem na mesma pegada, a gente consegue se conectar, ambiente espiritual, a gente consegue fazer uma leitura de um ambiente espiritual, e isso não é da gente, isso é Deus que deu, sabe, esse dom, não sei se eu posso dizer um dom, uma chamada. Sim. Isso é lindo demais, e eu vejo isso crescendo dentro da igreja, sabe? Eu vejo que o Senhor está despertando intercessores. Não são pessoas que estão se tornando intercessoras, elas são intercessoras. Tá vindo para fora. Tá vindo para fora, através, né, da chamada que Deus tem na vida da gente. A pessoa olha, tipo assim, ó, eu me identifico com isso. E isso. vem, eu me identifico com esse negócio aí, vamos embora. E é isso que está acontecendo. Foi assim. Eu acho que eu sempre fui. Eu nasci para ser intercessora. Exatamente. E o Ministério Gaditas, o nome Gaditas, já existia esse ministério quando a senhora assumiu a liderança da intercessão? Ou foi algo que nasceu junto com a senhora? Tem alguma história atrás disso? Tem algum toque de Deus? Com certeza tem, mas qual? Então, essa equipe Intercessão Gaditas, ela deu início quando a gente ainda congregava na Eduardo Carlos. Sim. E o pastor, ele levantou uma oração pela manhã, na qual ele liderava, e foi, né, mais ou menos, acho que umas seis pessoas, e a gente começou a orar, a gente foi orando, aí de repente o pastor falou assim, olha, agora você vai ficar responsável por essa equipe de oração. E era pela manhã, a gente orava de 7h30 às 8h, era meia hora de oração, e a gente estava sempre ali, todas as segundas, quartas-feiras, a gente estava apresentando a igreja, os projetos da igreja e tudo mais, e aí a gente começou, gente, isso é uma intercessão, a gente falava, era antigamente era círculo de oração, né? Sim. Aí a gente começou, vamos orar, precisamos de um nome. Aí a primeira camisa o pastor deu para nós, e o pastor falou assim, agora é sua responsabilidade, agora você assume aí. E aí, é claro, eu senti o peso, né? Eu falei assim, eita, agora eu vou de figura, cadê o pastor? E aí, eu peguei, por exemplo, nós precisamos de um nome. E eu fui buscar na Bíblia, eu vi os valentes de Davi, que eram os gaditas. Sim. E eu peguei e falei assim, é isso. Porque o intercessor, ele precisa de entender que não é uma oração a meu favor, é a nosso favor. E aqueles homens, quando eu vi aqueles homens todos, né, com os rostos pintados de leão, e tipo assim, nós estamos aqui por Davi, eu peguei e falei assim, então nós estamos aqui pelo reino, nós estamos aqui por pessoas, por vida, então nós somos os gaditas. Nós somos esses homens de cara pintada, porque não tem que aparecer um. Nós temos que aparecer. Sim. Não é eu que faço a intercessão, somos nós que fazemos a intercessão. Eu não posso aparecer sendo que tem uma equipe atrás de mim. Então, nós vamos que vamos. E foi por isso que surgiu os gaditas, intercessores gaditas. Benção. E com isso, começou com essas 6 pessoas e com certeza durante algum tempo teve alguma dificuldade. Tem hora que sobrou só a senhora no caminho. Como que foi? Com certeza, né? Eu sei que tem. Então, por incrível que pareça, nunca ficou só eu no caminho, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda tem os remanescentes.
ainda tem os remanescentes. Sim. Aqueles que começaram estão até hoje. Teve alguns por algumas dificuldades, saúde, famílias se afastaram, outros que mudaram, né? Mas tem aqueles que permaneceram, estão comigo desde o início. Dificuldade sempre teve porque é oração. E oração é totalmente espiritual. Por mais que a gente... É só orar? Não é só orar. E como é espiritual, então sempre vai haver alguns percalços, sempre vai haver alguma dificuldade sobre o horário, o dia, como é que eu faço, hoje não dá para me ir, mas sempre estamos juntos em oração. Bênção, bênção. E pastora, explica para nós, principalmente para os jovens, né, que o nosso público-alvo são os nossos jovens. Qual que é a principal função de um intercessor? Jéssica, que pergunta idiota, é orar. Beleza, orar. Mas a senhora acabou de dizer, leituras espirituais, saber o que está orando, porque é uma guerra. Você não pode entrar de qualquer jeito. Exatamente. Você tem que saber para onde que você está atirando. Né? Eu penso assim. Então, assim, qual que é a principal movimentação de um intercessor? Qual que é a principal vestimenta dele, a conduta dele? Qual que é a verdadeira movimentação de um intercessor? Então, eu costumo falar para os intercessores que a principal movimentação de um intercessor é orar para que as vias aéreas espirituais elas sejam liberadas, para que o profético e o apostólico se manifestem. Porque, como nós temos aprendido, né? Que o apostólico ele vem fazer o quê? Ele vem reconstruir, ele vem levantar, devolver fundamentos. E o profético ele vem fazer o quê? Ele vem revelar, trazer aquilo que é do Senhor, a palavra do Senhor. Ele vem trazer... É o profético, né? E o intercessor, como que ele entra nisso? Ele muitas vezes ele não aparece. Só que ele está sempre lá atrás, intercedendo e falando, Deus, entra aí, faz um milagre, que aquilo que está encoberto, que venha a ser descoberto. A palavra que talvez ainda ela está oculta, que ela venha se mostrar viva na vida do profético, na vida do apostólico. É como se ela estivesse limpando. É como se a gente fosse limpando para que o profético e o apostólico aconteça dentro da igreja. E isso, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não é visto. Não é visto por quê? Porque é uma movimentação espiritual. Às vezes a gente olha um culto, a gente vê a maneira como que Deus usa os pastores, como que Deus movimenta, mas por detrás disso tem uma equipe orando. Senhor, limpa o caminho para que a palavra venha. Limpa o caminho, Deus, para que o Senhor revele o pastor, para que o Senhor revele o líder. Isso é a principal função da intercessão. Liberar as vias espirituais para que aquilo que é do céu chegue aonde tem que chegar. É alcançar as regiões celestiais. É alcançar as regiões celestiais. E não é fácil. Não é fácil porque a gente sabe do campo de batalha que é ir para cima. E o nosso adversário ele vai tentar, ele vai fazer de tudo para que esse campo maligno ele não seja trincado, ele não seja rachado. Para aquilo que é do céu descer para a terra. E aquilo que é da terra subir até o trono do céu. Exatamente. Ô pastora, tem uma coisa que eu tenho visto e tenho gostado muito, é que muitos jovens, e principalmente acho que mais os adolescentes do que os jovens, eles têm se interessado pelo curso, né? A senhora tem cultos e tem aulas, né, sobre intercessão, sobre vida de oração. Até queria te pedir para falar mais sobre isso, talvez alguns dos nossos irmãos que vai estar nos assistindo tenham interesse em fazer. Talvez tenha gente até de outras igrejas que nos assista que pode vir também para poder estar assentando e aprendendo e também contribuindo com o que carrega. Mas como que a senhora vê essa crescente dos nossos jovens e adolescentes da nossa casa se envolvendo na veia da intercessão, se interessando por isso, caminhando, por exemplo, quando eu assumi a liderança dos jovens, eu contatei com a sua pastora sobre a intercessão e tal, porque assim,
eu e a minha esposa, a Bruna, a gente respeita muito a intercessão. Amém. A gente entende que se existem dois ministérios que são importantíssimos na igreja, é cura, libertação e intercessão. Uhum. Cura, libertação e intercessão. A palavra é poderosa e nós dependemos dela para sobreviver, é verdade. O louvor também tem sua função. Tem vários departamentos, como teatro, como som, como tudo. Beleza. Mas o cura e libertação e a intercessão tem o seu papel eficaz na igreja. Tem o seu papel eficaz na igreja. Não dá para se sustentar sem alguém por trás ali. Até mesmo os grandes avivalistas, agora me fugiu o nome aqui, mas alguns deles tinham parceiros de oração que viajavam antes. Se eles fossem pregar em tal cidade, o intercessor ia antes. E quando aquele cara chegava lá para pregar, as potestades ali, as regiões celestiais, o céu daquele lugar já tinha sido tocado pela intercessão do seu parceiro ali de oração. Uhum. E quando o cara chegava para pregar, o cara mal abria a boca, né? E Deus já fazia. Então, poderoso demais, né? Então a gente entende a importância da intercessão. E eu fico muito feliz que os jovens estão entendendo isso. Porque no nosso culto, são os jovens que são os intercessores. A Elisângela toma conta, né, da equipe que faz a intercessão, mas eu fico muito feliz quando eu vejo os jovens intercedendo para que eu esteja lá pregando, para que o pastor Eden esteja lá pregando, para que a Bruna esteja lá pregando. E assim, ele é o nosso público, e ele está ali servindo os nossos irmãos ali, e está lutando as nossas guerras. A gente está ali com o microfone na mão, mas ele está com a espada. É verdade. E como que a senhora vê isso? Qual que é a orientação que a senhora mais passa para os jovens nesse sentido? Então, para mim, sinceramente, foi uma surpresa. Grata surpresa. Foi uma grata surpresa no momento em que nós fizemos a escola, né? Já pela primeira vez, já houve alguns adolescentes e jovens conosco. E daí em diante eles passaram a divulgar, né, a escola. E quando foi esse ano agora, na segunda, eu fiquei encantada com o número de jovens e adolescentes. Por quê? Porque muitas das vezes as igrejas, elas não dão, tipo assim, o valor para uma intercessão. Sim. E na igreja, né, a qual nós congregamos, eu vi que além do pastor ele dá o valor à intercessão, os jovens, os adolescentes, eles começaram a entender o valor dessa intercessão. Tanto que eu falo assim com eles, nessa escola agora, eu falei assim, Deus, levanta, porque se dependesse de mim, em cada departamento da igreja, teria uma equipe de intercessão. Sim. Na equipe nos jovens, teria a equipe de intercessores jovens, dos adolescentes, a mesma coisa, até mesmo das crianças. Sim. Porque a gente sabe que tem crianças intercessoras. Por quê? Porque para entender o quanto eles são importantes. E essa escola, ela veio trazendo para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que eles não estão ali simplesmente para, me perdoe a expressão, para dar boas-vindas para quem está chegando. Sim. Mas o papel deles dentro do ministério vai além. Eles conseguem tocar o mundo espiritual, eles conseguem estar com a espada na mão, guerreando a favor de um trabalho que é deles. Sabe, devolvendo para esse jovem a autoridade que muitas das vezes foram tiradas deles, porque, não, você é jovem interceder, adolescente intercessor. Gente, qual o motivo deles não serem? E nós precisamos de jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres que entendam isso. Eu estou aqui e eu carrego uma espada na mão, eu consigo acessar o mundo espiritual, eu consigo ter um discernimento de ambiente, eu consigo discernir, fazer uma leitura do ambiente no qual eu estou. E eu estou muito feliz e creio que dentro da escola que nós estamos fazendo, ela acontece toda segunda-feira, de 19 às 22 horas, e os jovens que estão ali conosco, os adolescentes que estão ali conosco, eles estão sendo forjados para esse tempo. Eles estão sendo preparados pelo Senhor para esse tempo, porque nós vamos precisar muito da ajuda deles, nós vamos precisar muito que eles estejam prontos, bem armados, estruturados para esse combate espiritual.
Isso. Eu vejo, pastor, assim, eu gosto muito, eu sou um cara muito observador, eu gosto muito de observar as coisas. E eu tenho entendido que esses dias são dias em que, eu até comentei isso com a pastora Edna também no podcast passado, são dias em que os jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens, o adulto, o ancião, já não tem mais separação de classes. Não. Já eu prego para os jovens, mas eu também prego no culto de quarta. Então eu toco os jovens, mas eu também toco a igreja. Exatamente. Sabe? Eu posso, o pastor é da mesma coisa. Eu prego no culto de domingo, toco a igreja, mas também prego no culto de quarta e no culto do sexta-feira e toco os jovens. E assim vai. Por que eu tenho entendido o quê? Quando Josué, quando Moisés morre e Moisés, meu servo, é morto. Agora é contigo, macho. E aí Josué, a primeira missão dele, atravessar o Rio Jordão e tal, mas quando eles vão derrubar as muralhas de Jericó, Deus manda eles darem 6 voltas na muralha. Mas aquelas voltas ali, as crianças talvez andariam mais rápido do que os anciões, os jovens, os adolescentes ainda mais, os jovens ainda mais, porque com vigor e com mais sabedoria. E eles poderiam correr aquelas 6 voltas ali, talvez em um dia, talvez em 2 dias, talvez em 3 dias. Mas o que Deus queria não era quem conseguisse rodear as muralhas antes, mais rápido. Era que a criança, o bebê de colo, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, que todos percorressem aquelas 6 voltas juntos. E eu estou entendendo que esses são os tempos, os dias em que nós estamos caminhando juntos. Sabe, desde que eu assumi os jovens, eu tenho feito o máximo que eu posso para andar cada vez mais junto com todos os outros ministérios. É por isso que já veio aqui Mães com Propósito, é por isso que já veio aqui Famílias, é por isso que está vindo aqui Intercessão. Eu estou entendendo que os jovens precisam se encaixar nesse ambiente, porque nós temos a força, mas vocês têm a sabedoria, sabe? Nós temos o vigor, mas vocês têm os cabelos brancos. Então, eu entendo que nós precisamos andar juntos. E esses dias isso está acontecendo. Verdade. Talvez algumas pessoas não estão entendendo. Falam, não, mas que bagunça, só tem menino aqui. E durante muitos anos, a intercessão das igrejas ficou nas mãos só das viúvas. Só das idosas. E glória a Deus por elas. Que muitas das nossas igrejas estão de pé, talvez pelas irmãs que não conseguem nem ir no culto. Exato. Mas o culto está acontecendo porque ela está com o joelho dobrado em casa. Verdade. Eu entendo e respeito muito isso. E nós conhecemos muitas. E eu e minha esposa, a gente é mais amigo dos idosos do que dos jovens. A gente sempre foi assim. Mesmo antes de se conhecer, a gente sempre teve mais amizade com as pessoas mais experientes do que com quem fosse menos experientes do que nós. E talvez por isso, com a pouca idade que nós temos, parece que a gente tem mais. Às vezes eu sou até um pouco ranzinza, sabe? Às vezes eu sou até um pouco rabugento, eu tento até dar uma segurada. Mas eu entendo essa junção que está acontecendo agora. Sabe, eu vejo os jovens entendendo sobre 5 ministérios. Sobre o apostólico, sobre o profético, sobre o pastorado, sobre o mestre, sobre o evangelista. Eu vejo eles se interessando pelo corpo, pelo que se mantém a estrutura e a igreja de pé. Sabe, eu tenho observado isso, eu tô ficando apaixonado com isso. Porque se levanta uma geração que não só canta, ou que não só prega, ou que não só ora, mas que está entendendo todos os ambientes. Sabe? E em algum lugar ela vai se encaixar, uma hora ela vai se encontrar. Verdade. Mas é bom que eles estão me ouvindo, mas também estão te ouvindo. Mas também estão ouvindo o pastor Everton, mas também estão ouvindo o pastor Paulo, também estão ouvindo o pastor Ricardo. Então, assim, não está tendo separação. Sabe? Acho que Deus está unificando o seu povo. Isso é muito lindo, né? O interessante é que tem uma adolescente, né, que está fazendo escola com a gente. E ela fala assim, nossa, não vejo a hora da escola acabar, porque eu vou me tornar uma intercessora. Aí eu peguei assim, é mesmo? Ela falou assim, eu vou me tornar uma intercessora. Só que ela não vai se tornar, ela já é. Ela já é uma intercessora.
E uma coisa que você falou que é muito interessante, que eu não quero andar só com quem é intercessor, mas eu quero andar com a família, com o Ministério de Famílias, de jovem, de adolescente. Por quê? Porque eu vejo assim que é o reino. Se eu não Exatamente. tiver esse entendimento, a palavra, aquela palavra, pode um reino dividido ficar de pé? Não pode. E eu vejo que a nossa igreja ela está começando, sabe, a entender isso. Eu não sou um ministério sozinho dentro da igreja. A Isso. intercessão, ela não vai ficar de pé se ela se manter afastada. Então, uma das primeiras características de um intercessor, sabe o que que é? É tipo assim, é amar, é saber amar. Porque se eu souber amar, eu vou conseguir tocar em todas as gerações. Eu vou conseguir saber ouvir as pessoas, eu vou conseguir entrar dentro do ministério dos jovens, eu vou conseguir entrar no meio das crianças. Por causa de quê? Porque nós nos movimentamos dentro desse amor. E esse amor, ele me dá uma base, ele me dá uma estrutura. Por quê? Porque Jesus é amor, não é verdade? Eu costumo falar sempre para os intercessores, olha, se você não souber amar, então não tem como você interceder. É. Se você não souber ouvir, não tem como você ser um intercessor. E eu costumo falar assim que intercessor, ele ouve muito e fala pouco. Ele ouve tudo, mas ele tem que falar pouco. E o interessante é que ele tem que abrir a boca e aquilo que sair da boca dele, ele tem que ter certeza do que ele está dizendo. Ele tem que ter muita confiança naquilo que ele está dizendo. Por isso que tem que falar pouco. Por quê? Porque eu estou tocando nos jovens, eu estou tocando nas crianças, eu estou tocando nos adolescentes, eu estou tocando nos idosos. Foi nos passado um bastão. Igual você falou, né? Isso. Antes era só as viúvas, era só que eles costumam até falar, né? As irmãs do As coque. irmãs do coque. Hoje em dia, gente, não é só as irmãs do coque, não. É quem quiser, é quem o Senhor chamar, é quem, sabe, tiver disposto mesmo a se entregar. Não, eu estou aqui. Vamos buscar junto, vamos nos unir, porque o reino dividido, ele não fica de pé. Eu costumo, talvez vocês já ouviram falar também, né, sobre o muro, né? Sim. Sobre o muro, tá lá, né? O Senhor, vamos chamando, vem para cá, e o inimigo tá lá, né, parado, e a pessoa em cima do muro, e de repente, uai, por que você não tá chamando a pessoa? Por que você não quer que ela desce de cima do muro? Não, porque o muro é meu. Então chegou o tempo de nós decidirmos, sabe? Chegou o tempo da gente, de nós entendermos quem nós somos no corpo de Cristo. É aquilo que você falou, os nossos jovens, eles estão se interessando pela palavra do Senhor, pelos 5 ministérios, mas vai chegar lá na frente, ele vai se identificar com um. Sim. E quando ele se identificar com esse ministério, ele vai ser moldado, ele vai ser trabalhado, o Senhor vai usar de maneira poderosa, mas enquanto isso, nós precisamos ajudar os nossos jovens, vamos falar de jovem que né, é um podcast de jovem, vamos ajudar os nossos jovens a descer de cima desse muro. Exatamente. Vamos chamá-lo, vamos pegar na mão, vamos caminhar com eles. Ah, não entra, você não pode ser intercessor, porque intercessor tem que já ter lido a Bíblia toda. Intercessor tem que saber orar, intercessor é isso. Não. Você quer vir? Então venha participar conosco. É o que você falou, nós estamos aqui, a gente não sabe de tudo, mas aquilo que nós sabemos, aquilo que nós carregamos, nós queremos passar para a nossa geração. Exatamente. Nós queremos passar para os nossos adolescentes, nós queremos passar para os nossos jovens, porque há uma geração que tem experiência, mas há uma geração que está vindo aí com toda a força. E essas duas gerações, elas precisam de aprender a caminhar junto. É isso. Gente, quanto mais intercessor, melhor. Levanta aí. Levanta. E vem. Porque, assim, pastora, todas as vezes que Deus derramou algo nas nações, sempre levantou um tempo de confissão de pecados, levantou-se um tempo de entendimento sobre pecado e levantou-se um tempo de intercessão. Todos os avivamentos que foram derramados foi através de uma intercessão. Todos. E é o que a senhora disse sobre o intercessor, a primeira coisa que ele precisa saber é amar, é claro e evidente, porque assim, o intercessor, ele ora por alguém. Ele se coloca entre, né? Então ele precisa amar.
Porque se ele não ama, como que ele vai? Você só dá a sua vida por aquilo que você ama. Exatamente. Você só se doa por aquilo que você ama. Você só se entrega por aquilo que você ama. Então, precisa ter essa medida de amor. E eu vejo assim, eu sinto que tem algo novo de Deus para ser derramado, sabe? Eu tô vendo um novo tempo com os jovens. Eu tô sentindo os nossos cultos têm falado muito, sabe? Sexta-feira, vou até me denunciar aqui agora pro pastor Ricardo, né? O nosso culto acabou meia-noite e 40. Eita. E assim, eu não conseguia acabar o culto. Eu não conseguia, não tinha uma forma de parar. O pastor Éden pregou e a mensagem foi sobre reconhecimento de pecado, sobre confissão de pecado. Foi sobre tu amas Jesus mesmo? E cara, Deus tomou a gente ali. Deus tomou a gente ali. Foi assim, acho que foi no mínimo 1 hora só de choro. Choro e abraço, e jovens abraçando uns aos outros e confessando os seus pecados. Arrependimento, né? Arrependimento, sabe? Foi... E isso começou num monte na quarta-feira. Uhum. Eu e o pastor Éden, junto com mais 2 amigos, a gente subiu para um monte na quarta. A gente tá subindo toda quarta. E a gente não percebeu quando a gente olhou, era 3 horas da manhã. Só que a gente estava tomado, cara. E aquilo que aconteceu na sexta já tinha começado na quarta. E a gente orou por aquilo. A gente orou por aquilo. E Deus veio e trouxe essa graça no nosso meio. Então, eu vejo que Deus tá querendo trazer algo novo, mas Ele tá querendo os corações de volta. Foi isso que Deus me falou no sábado pela manhã, porque eu tinha que trabalhar no sábado, eu tava sozinho na minha sala, e eu tô assim, Deus, o que foi aquilo ontem? Não, você não pode fazer isso com nós não, o culto tem que acabar meia-noite. e assim, eu senti Deus falando comigo, filho, eu quero os corações de volta. Porque tem boa vontade, tem performance, tem habilidade, sabe fazer, sabe como, mas eu quero os corações de volta. Eu quero os corações. Isso é interessante, eu vejo isso como resposta de oração. Porque nós temos orado exatamente isso, sabe? Que o Senhor, que nós venhamos de volta para o Senhor, que a gente possa ir de fato e de verdade, sem uma performance, sem uma máscara. Sim. E dentro da escola a gente tem tratado essas coisas, né, sobre mapeamento espiritual, porque tem coisas que talvez aconteceu no passado. Nós, crente, eu falo assim na escola que libertação, ao contrário do que se pensa, libertação é para crente. É para crente. E às vezes a gente cresceu pensando que libertação era para uma pessoa lá fora, que estava fora da vontade do Senhor, que estava fora da igreja, mas libertação é para nós. E dentro dessa escola de intercessão, eu tenho me surpreendido, sabe, com aquilo que o Senhor está falando. E dentro dessas aulas, nós estamos, essa aula de mapeamento espiritual, a gente não consegue, já vai para a 3ª semana, a gente mostrando para a pessoa, você precisa de sair desse calabouço, você precisa sair dessa corrente, estourar essa corrente e sair daí. E como que a gente sai daí, Jefinho? Fazendo isso aí, confessando pecado, sabe? Porque às vezes a gente pensa, porque a gente ora e Deus responde, está tudo bem. Só que quando nós estamos no a sós com Deus, quando nós olhamos para nós diante do espelho, a gente sabe que não é aquilo. E é por isso que o Senhor quer os nossos corações de volta. Sim. O Senhor nos quer por inteiro. Ele não quer que a gente esteja diante dele por estar. Ele não quer que a gente tenha uma performance. Ele não quer que a gente pregue aquilo que a gente não vive. Mas o Senhor está falando com nós assim, olha, confessa, fala. E sabe, a palavra de Deus em Tiago fala assim que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Para quê? Quando eu confesso para o Senhor, Ele me perdoa, mas quando eu falo para você, há uma cura em mim. Sim. Eu sou curado no momento em que eu falo para você. Então, nós precisamos de trazer isso, sabe o que aconteceu, creio eu, no Sexta-feira, né? É isso, é o Senhor curando, sabe? É o Senhor tirando aquele pus, espremendo, jogando para fora. Exatamente. E quando chega nesse momento, gente, é sobrenatural, não tem como a gente parar esse agir de Deus. E nesses dias nós temos orado isso ao Senhor.
Nós temos falado, Senhor, encoraja o seu povo, encoraja a sua igreja e começa por nós. E comece por nós. Sábado, eu fiquei com uma pessoa 5 horas. E tipo assim, para ouvir mesmo a pessoa, para orientar dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus estava direcionando. E chegou o tempo e é hora da gente realmente investir em pessoas. Não é gastar tempo em pessoas, é investir tempo em pessoas. Como que eu vou querer que meu irmão, que um jovem, que a igreja seja curada, seja restaurada, se eu quero entrar e conversar com ela meia hora e sair? Não existe mais esse bate-papo de 30 minutos. Não existe. É por isso que eu falo assim que aquele que quer ser de fato um intercessor, ele precisa de entender. Eu marquei o horário de chegar, mas o horário que eu vou sair daqui, Só Deus sabe. só Deus sabe. Só Deus sabe. Por quê? Para que haja cura. Tem pessoas que chegam para você e o Senhor vai trazendo à memória delas coisas que aconteceram na infância. Essa pessoa está dentro da igreja, essa pessoa tá fazendo tantas coisas, exercendo tantos ministérios dentro da igreja, mas essa pessoa não consegue romper de fato, de verdade. Essa pessoa não consegue sair do lugar. Quando ela pensa que ela vai conseguir subir, tem uma corrente que puxa ela. Sempre tem algo voltando. Tem algo puxando ela, então. É exatamente isso que nós precisamos de buscar do Senhor. Essa cura, esse arrependimento, é falar, Deus, eu estou aqui, mas eu quero estar de verdade. Eu não quero estar 99%, eu quero estar 100% diante do Senhor. Eu quero confessar, eu quero abrir mão desse pecado, dessa culpa, desse algo que me aconteceu. E quando nós fazemos isso, Jefinho, nós estamos falando, Deus, o Senhor é dono do meu coração, o Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono da minha casa, o Senhor reina na minha vida. E nós vamos conseguir isso como? Se a gente não se dispor, se a gente não amar, se a gente não estiver disposto a doar a nossa vida. Como que nós vamos conseguir? Não vai conseguir. Como que a gente vai conseguir ensinar os nossos jovens, ensinar os nossos adolescentes, se nós fizermos pela metade? Eles precisam de não só nos ouvir, mas eles precisam de nos ver fazendo. Exatamente. É aquilo que você falou lá atrás. Tem pessoas nos seguindo, né? Tem um bocado de jovem que onde você colocar o pé, eles vão colocar o pé. Isso. E se a gente colocar o pé em lugares errados, se a gente ensinar eles da forma errada, eles vão aprender da forma errada. Então chegou o tempo, chegou a hora de nós passarmos aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que produz vida, aquilo que produz cura, aquilo que chama para fora. A gente não pode fazer, Lázaro, vem para fora. Vim para fora, beleza, mas nós precisamos de alguém para desatar. Tem que desatar. E quem é que vai desatar? O Senhor Jesus chama para fora. Vem, eu te dou vida, eu te perdoo, eu te curo. Mas alguém vai ter que desatar essa geração. Exatamente. E então, eis-nos aqui. Esse é o nosso papel, né, pastor? Eis-nos aqui, Senhor. Esse é o nosso papel. Nos dá de desatar graça. essa geração. E a senhora falou, eu lembrei de um pastor amigo, pastor Cristiano, lá de Betim. Ele ministra, né, uma palavra sobre Lázaro, e ele sempre pegava assim, um mais fortinho, um mais levinho, e aí ele pegava e pedia para o teatro vendar os olhos, a testa, os olhos, a boca, as mãos e os pés, e era o Lázaro. E aí, enquanto ele estava pregando, o Lázaro estava ali sentado na cadeira, e ele pegava aquele que era mais fortinho e falava assim, pega o Lázaro aí, faz o que você quiser com ele. E aí o cara andava a igreja toda com ele, porque ele estava amarrado. Então ele era levado por qualquer vento de doutrina. Exatamente. Por qualquer lugar ele ia, ele não está entendendo, ele não está vendo, ele não pode falar, ele não pode se defender e ele não anda para onde ele quer. E aí, durante a mensagem, ele vai ministrando a libertação e aí vai tirando as vendas. Aí tira da mente, aí tira dos olhos, Glória da boca, das mãos e dos pés. E esse é o nosso papel. O nosso papel com essa geração é desatar-os e deixar-os ir. É desatar e não prender em nós também, que Exato. são também as etapas, né? É desatar e não prender em nós. Eu não posso ficar em crise porque o jovem talvez não foi no sexta-feira porque ele estava na intercessão. Eu tenho que ficar, glória a Deus que você estava na intercessão, filho. No próximo sexta-feira você está poderoso aqui na oração para segurar nós. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. E principalmente eu vejo que o Ministério da Intercessão, ele tem um papel fundamental entre todos os ministérios. Exato. Entre todos, porque
a igreja, claro, quem mantém de pé é Jesus, amém. Mas Jesus só trabalha através de pessoas. Deus trabalha através de pessoas. Então Deus vai tocar os jovens através de nós. Deus vai tocar da intercessão através de vocês. Deus trabalha através de pessoas. Com cordas de amor. Talvez nós somos essas cordas de amor. Exato. Que Deus está utilizando nesses dias. E essa é a nossa função. E sobre o coração tem uma palavra, pastora, que assim está queimando no meu coração já tem dias. Muitos dias, acho que todo podcast eu falo dela, acho que toda mensagem minha eu falo dela, acho que ninguém vai ver. Mas é algo porque tá verdade, tá latente, sabe? Que é 2 Crônicas, capítulo 25. Que é quando fala do rei Amazias. E fala que ele reinou durante tantos anos. E fala assim, e fez tudo o que era reto diante dos olhos do Senhor. Você ficou, uau, que cara fenomenal. Só que o versículo continua dizendo, porém, não de todo o coração. E aí que vem a paulada, porque é igual a senhora disse, pode estar fazendo muitas coisas na igreja. Cara, você pode estar sendo um ótimo marido, uma ótima mãe, uma ótima esposa, um ótimo filho, um ótimo servo, um ótimo líder, um ótimo obreiro, um ótimo diácono, um ótimo pastor. Mas se não for de todo o coração, não é para Deus que você está fazendo. Exatamente. É por isso que talvez o Senhor disse, achei Davi, homem segundo o meu coração. E ele fará conforme a minha vontade. Eu fico pensando, e até é perigoso falar isso no YouTube, porque a internet eterniza as coisas, né? Uhum. Mas assim, eu fico pensando se quando Deus fala assim, homem segundo o meu coração, se não era Deus falando, o coração dele é meu. Sabe? Não é que o coração dele é igual ao meu. Uhum. O coração de um homem ser igual ao meu. Mas é que aquele coração que ele está carregando não é dele, ele já deu ele para mim. Sabe? Glória a Deus. Eu fico me perguntando se não era isso que Deus estava querendo dizer. Homem, aquele coração é meu. O dia que ele pecou, que o profeta veio contando a história da cordeirinha, Uhum. ele falou, digno de morte é esse homem. E enquanto ele estava com a lanterna na mão, e o profeta troca a lanterna pelo espelho, e aí ele fala, sou eu. Quando ele diz sou eu, automaticamente ele está dizendo, o digno de morte sou eu. Exato. A sentença que ele liberou, ele aceitou ela para si. Não, sou eu. Eu sou esse cara. Então era o cara segundo o coração de Deus por isso. Não é porque ele era perfeito, mas é porque quando ele pecava e quando ele era confrontado por uma autoridade em nome de Deus, ele confessava, sou eu mesmo. Sou eu. Quando ele fez o recenseamento e contou o povo, Deus mandou ele até escolher o que você quer. Verdade. Você quer algo sobre o povo? Ou você quer sobre você? Ele falou, Senhor, esse povo não tem culpa nenhuma, não. Foi eu que pequei. Foi eu. Ele podia ficar livre. Deixa, castiga o povo. Mas não foi eu que pequei. Não foi o povo. Então, eu sinto que esses dias são dias que Deus está querendo levantar homens e mulheres assim. Verdadeiros. Verdadeiros. Cujo coração já não são deles. Já são de Deus. Senhor, sou eu. Fui eu que fiz errado. Fui eu que pequei. Cobra de mim, sabe? Se tiver que castigar alguém, castigue a mim. Esse nível, sabe? Sentar com o seu líder e falar assim, eu não sou esse que você está pensando que eu sou. Não. Exatamente. Eu te sirvo aqui muito bem, mas os meus pensamentos não são assim. Só para as pessoas ser verdadeiramente curadas. Eu sinto que o que Deus quer fazer, primeiro ele precisa fazer isso em nós, para depois ele fazer o que ele tem que fazer. O que ele quer fazer. E o interessante disso tudo, Jefinho, que eu vejo, que quando o Senhor falou, né? Quando o Davi falou, não, sou eu, entra essa palavra que eu falei de Tiago, que para ser curado é preciso de confessar. E aí entra a palavra que você falou, o coração dele é meu. Isso. Porque ele não se escondia atrás de alguém. Ele era transparente com o Senhor. Errar, todo mundo vai errar. Mas eu preciso de ser transparente com o Senhor. Eu preciso, se eu passei raiva durante o dia, eu preciso de chegar diante de Deus e falar, Deus, eu tô com raiva. É pecado fazer isso? Não. Até porque ele já sabe. Ele já sabe, mas você está se colocando ali, olha, a sua humanidade, né? Vamos dizer assim, né? Porque as pessoas pensam, ah, não, mas se eu oro, se eu sou líder, se eu sou pastor, eu não posso errar. Não existe isso. Sabe? Há uma humanidade em nós.
há um homem aqui que peca, Exatamente. sabe? Nós temos que chegar diante de Deus. Deus, eu fiz isso, me perdoa. Eu tô com raiva, mas eu tô confessando, mas isso não pode fazer parte de mim. Eu não sou essa pessoa. Eu acredito que era assim que Davi chegava, é assim que Davi, ele se deixou ser conquistado, vamos dizer assim, chegando diante de Deus e falando, não, eu sou digno de morte. Eu prefiro cair na sua mão, Senhor, porque os homens, eles são cruéis, Sim. mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é aquele que, quando vê, nossa, Davi não vai aguentar mais, vem cá, meu filho. Sabe? É aquele que bate, mas também é aquele que cura, aquele que faz a ferida, mas também é aquele que cura a ferida. E tem uma palavra na nossa igreja que é excelência. Talvez você que é mais antigo na IBAD, né, vai lembrar que sempre a gente falava, não, tem que ser feito com excelência, excelência. E eu um dia, eu falei assim, eu vou procurar o que significa fazer com excelência, ser excelente. Porque às vezes a gente fala, a gente pensa que fazer com excelência é fazer uma coisa bonita. Mas eu fui descobrir que não, é fazer com inteireza. Isso. É fazer de coração. É a inteireza de coração. Exatamente. É isso. Essa é a palavra que está no meu coração. Sabe? Nossa, eu tô fazendo aqui por excelência, eu vou colocar esse arranjo aqui bem bonito, tal, tal, tal. Só que talvez você fez um arranjo bem bonito, talvez você louvou muito bonito, talvez você preparou um sermão muito bonito, mas não estava excelente. Porque precisava de estar o seu coração nisso. Você precisava de fazer não simplesmente o físico, mas o espiritual, a entrega, sabe? A inteireza. Deus, eu estou fazendo isso aqui é por amor, é por prazer. Eu estou te servindo, é por prazer, é por entrega. O meu coração está aqui. É isso que nós precisamos de entender. Excelência no servir ao Senhor. Entrega ao servir ao Senhor. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Mas mesmo na hora de chegar diante de Deus, confessar os meus pecados, eu tenho que fazer isso também com excelência. Sim. Eu tenho que falar, Senhor, sonda aqui, vê se há em mim alguma coisa, algum pecado, alguma culpa, aquilo que eu tenho que confessar. Pai, traz em mim, traz a minha memória, porque eu preciso de servir ao Senhor com excelência. E quando se fala em excelência, é em todos os sentidos. Não é só dentro de casa, não é só dentro de um ministério, não é só diante do meu pastor, não é só diante do meu líder, é aonde eu estiver. Eu preciso de ser uma pessoa excelente. Eu preciso de viver essa realidade sobre a minha vida. Exatamente. Em nome de Jesus, eu preciso de viver isso. Nós precisamos de viver isso. Nós precisamos, pastor. Nós precisamos. Essa inteireza de coração. Enquanto a senhora falava, estava aqui lembrando que em alguns momentos, quando Jesus disse assim, olha, convém que vocês entreguem aos pecadores, e eles vão fazer isso, eles vão crucificar, eles vão matar. E aí Pedro vem com todo o seu que é isso? Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Mas Jesus sabia. Cara, você não sabe de nada. Calma, dá uma segurada. E acontece o que acontece, depois Pedro volta para o mar, vai pescar, aquela coisa toda, João 25. E o que eu acho mais lindo daquele diálogo de Jesus com Pedro, quando ele faz as 3 perguntas do tu me amas, e aí João 25, no verso 17, diz assim, perguntou-lhe pela 3ª vez, Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Sonda aqui. Tu sabes que eu te amo. Só que quando Pedro falou, Senhor, tu sabes tudo, eu penso que passa um filme na cabeça de Pedro, lembrando do dia que ele falou assim, tô pronto para morrer por ti. Tô pronto. E Jesus falando, Pedro, Satanás queria te peneirar feito um trigo, meu irmão, mas eu intercedi. Olha Jesus sendo intercessor aí, para que a tua fé não desfalecesse. É verdade. Não é nem para você não passar pela peneira, não. Era para que a tua fé não desfalecesse. Porque a peneira ia fazer bem para você. Do outro lado você ia sair fininho. E ali, ele tá ali falando, Jesus, tu sabes. Naquela hora que ele falou, tu sabes, eu penso que Pedro falou assim, tu sabes que eu te amo, mas não a ponto de morrer por ti. Tu sabes que eu te amo, tô aqui para te servir, eu larguei os barcos, larguei a rede,
ando contigo, eu fiz, tu sabes, mas para morrer eu não tô pronto. A afirmação que ele fez naquele dia, que não era inteira do seu coração, agora ele está dizendo, Senhor, tu sabes, eu te amo, mas não é lá aquela Brastemp. E aí, Exato. naquela hora eu penso que Jesus falou assim, cara, agora você entendeu. Agora você entendeu. Agora você sabe que a medida de amor que você me ama não é aquela que você pensava, mas agora você já entendeu que não é. Então, para mim, já é o suficiente, porque agora ela pode crescer. E aí, Jesus vira para ele e fala assim: em verdade, eu te digo que quando eras mais moço, quando você falava o que você queria, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levarás para onde queres. E aí Jesus estava falando sobre a morte dele. Se quando você era mais novo, Pedro, você achava que você estava pronto para morrer por mim. Cara. Mas quando você for velho, aí você vai morrer por mim. Sabe? Continua. Aí será com excelência. Porque agora você me revelou seu coração. É. Sabe? Agora a sua boca não falou o que não está no seu coração. Agora você falou assim, ó, Senhor, tu sabes. Porque você sabe que eu esquadrinho os corações. Então era Pedro revelando no seu coração, Deus, eu te amo, Jesus. Mas eu ainda não estou pronto para morrer por ti. Jesus falou assim, beleza. Agora você entendeu. Lá na frente você morre por mim. É verdade. Me veio uma palavra também sobre Jacó, né? Quando ele chamou o servo dele, né? E falou assim, põe aqui a sua mão na minha coxa. Coloca a sua mão na minha intimidade. É a mesma coisa quando nós... quando o Senhor, né? Agora eu descobri, agora eu sei o seu coração. É a mesma coisa. Quando a gente, igual o Jacó pegou o servo dele, coloca a sua mão aqui, que você vai fazer isso que eu estou te pedindo. Você não vai pegar uma mulher de fora, você não vai pegar uma mulher que não seja, como se diz, a minha parenta, que não seja da minha família. É a mesma coisa eu vejo a mesma coisa como esse versículo aí. É quando a gente fala com o Senhor, Senhor, toca aqui na minha intimidade. Eu permito o Senhor tocar na minha intimidade. Porque só quando nós permitimos o Senhor tocar na nossa intimidade, a gente consegue entregar esse coração para Deus, entregar essa vida para o Senhor. É na intimidade, sabe? Eu conheço muitas pessoas, você conhece muitas pessoas. Só que íntimo seu são poucos. Exatamente. São poucas as pessoas que são íntimas suas. São poucas pessoas que conhecem de fato e de verdade quem é o Jefinho. Exatamente. E é exatamente isso que nós precisamos de entender. Para quem que nós temos mostrado, para quem a gente tem deixado tocar nessa intimidade nossa, para quem a gente tem falado sobre a nossa vida. Essa é uma outra da característica de um intercessor. O intercessor precisa ser uma pessoa de caráter, precisa ser uma pessoa íntegra, sabe? Aquela que eu posso confiar, eu posso contar para você a minha intimidade. Sim. Tem coisas que a pessoa chega até a mim, né, para falar, para confessar, que vai pro túmulo. Porque é intimidade da pessoa. Ela pegou e falou assim, olha, tá aqui. Tudo que eu fiz. Tem coisa, quando me permite, alguma coisa, olha, eu não sei, eu não consigo te dar essa resposta, posso procurar os pastores, conversar? Se a pessoa fala assim, pode, eu vou e falo. Caso contrário, é a intimidade da pessoa. Aqui, ó, tá aqui o meu coração. Sabe, é uma característica, integridade. Sabe, não fugindo, né, do nosso assunto principal, mas dentro dele, sobre o intercessor, é que a gente está ensinando para os jovens que estão conosco na escola de intercessão. Para quando uma pessoa chega até você a ponto de se abrir, de se expor, é porque ela viu em você algo diferente. Sim. Ela viu que ela podia confiar. Então, o intercessor precisa ser uma pessoa confiável, uma pessoa que não é fofoqueira, uma pessoa, por isso que eu falo, tem que ouvir muito e falar pouco. Sabe, a gente, durante essa caminhada cristã, a gente viu muitas pessoas sendo expostas de uma forma tão triste,
né? Não, eu sou uma pessoa que ora, eu sou intercessora, eu sou isso, aquilo. Eu chego, conto a minha vida e quando pensa que não, a minha vida está toda em um outdoor. Pegaram e colocaram no megafone. Aí o que a pessoa procurava como cura acaba virando mais ferida. Ferida, ferida. Então, nós precisamos de entender isso, sabe? De pegar mais essa característica. E isso nós temos ensinado para os adolescentes, para os jovens nessa escola de intercessão. Quando você sair daqui, você vai para um sexta-feira, você vai ajudar o Jefinho, você vai entender quem é você de fato, de verdade. Aquela pessoa que ouve muito e fala pouco. Aquela pessoa que abre a boca no momento certo e fala aquilo que é certo. Sim. E fala aquilo que realmente é certo. E uma outra coisa que a gente estava falando também sobre essa unidade no reino, quando nós, líderes, nós estamos caminhando para isso, quando nós entendermos que, glória a Deus que tem uma pessoa que é do teatro, que é da intercessão, que é da juventude, sabe? Quando a gente entender, não, nós vamos orientá-los, nós vamos ajudá-lo, sabe? Por quê? Porque nós, como líderes, nós precisamos de nos abraçar, nos unir, caminhar juntos. Sim. Não é verdade? Não é uma competição. O reino de Deus não é uma competição. É uma coisa que você falou interessante lá atrás, que sobre o dar a volta ao redor de Jericó. Exatamente. Sabe? É um líder ajudar o outro. Como se diz, eu poder chegar para você e pedir ajuda, pedir socorro, sabe? É isso. É isso que nós precisamos de entender, sabe? Ah, não, mas ele é líder de jovens e eu sou a líder de intercessão. O que ele tem para passar para mim? O que ela tem para passar para mim? Só que se nós não entender, não amadurecer ao ponto de falar assim, olha, aquilo que ele carrega, eu preciso, aquilo que ela carrega, eu preciso, a gente nunca vai conseguir vencer. Vai ficar rodando moinho. Vamos ficar rodando moinho e contra quem nós temos que lutar, nós não vamos lutar. E nós precisamos de falar assim, ó, vem cá. Vamos andar junto, vamos caminhar junto. É lindo, gente, o que está acontecendo aqui nesse podcast. Tô chique. É lindo o que está acontecendo aonde, Jefinho, que nós podemos estar não somente falando, mas fazendo. Nós somos líderes e nesse tempo nós estamos entendendo que nós só vamos ser fortes o suficiente para vencer o inferno, porque nós estamos caminhando junto. Exatamente. E uma coisa assim, tô falando demais, né? Mas uma coisa interessante também, assim, e poderosa que eu vejo na intercessão é que o nosso pastor, ele é um intercessor, sabe? Ele é um intercessor. Ele é aquela pessoa de oração e isso faz com que a gente se sinta forte, porque nós não estamos ali orando sozinho, mas o nosso pastor ora junto. E isso faz total diferença para nós, sabe? E isso que nos dá força, isso também nos dá graça. Não, vamos que vamos, porque nós não estamos sozinhos, nós temos uma cobertura espiritual. Nós não estamos entrando em níveis de batalha sozinho, mas nós estamos entrando em níveis de batalhas, mas com a cobertura do nosso pastor, que é um intercessor. Exatamente. E pastora, tá vendo? Eu te falei que quando fica bom, é que tá na hora de acabar, né? Assim, diante de tudo que nós temos falado aqui, é muito lindo a gente ver o que tá começando. Mas o que tá começando vai precisar continuar. E aí eu queria que a senhora desse um conselho para os jovens sobre a constância. Porque aquilo que o pastor Ricardo costuma falar, melhor do que começar muito bem é terminar bem melhor, né? Exato. Porque não adianta começar muito bem e terminar muito mal. E assim, a minha geração, nós tivemos séries de mensagens sobre isso e eu falei muito sobre isso com eles, que a gente é a geração da iniciação. A gente inicia muitas coisas, faculdade, tirar carteira, inglês, espanhol, informática, põe aparelho no dente, tudo. E a gente não é constante para poder finalizar aquilo. Principalmente o homem. A mulher ainda é mais organizada, mais centrada, mas o homem, o rapaz, ele é mais perdido nesse sentido.
Então, qual que é o conselho que a senhora dá para que um jovem, principalmente os que estão interessados sobre a vida de oração, se manter constante nisso, sobre a constância? O conselho que eu dou para se manter constante é a história do sapinho. Não ouvir tudo, às vezes se tornar até surdo, porque nessa caminhada a gente ouve muita coisa. Demais. Por que que você está indo no culto de oração? Por que que você está fazendo uma escola de intercessão? O conselho que eu dou para você, jovem, é ser firmes, constantes. A Bíblia fala assim que nós não somos daqueles que retrocedem. Exatamente. Mas nós somos daquele que permanece de pé, firme. E você faz parte dessa geração de intercessão, dessa voz intercessora que Deus está levantando dentro da Igreja Batista Amigos de Deus, para que amanhã ela saia para fora. Não desanime, entre para o seu quarto de oração, ore, se entregue. E o conselho que eu dou para você, sempre coloque o seu coração à disposição do Senhor. É o que nós acabamos de falar. Entregue o seu coração e tudo que você for fazer, faça com excelência. Não faça para agradar o homem, não faça para que o homem veja que você está fazendo, mas faça porque você é obediente àquilo que o homem te pediu, mas faça por ser servo, temente ao Senhor, por ser excelente ao Senhor Jesus. Esse é o meu conselho. Bênção, obrigado, pastora. E agora, para a gente finalizar, eu vou pedir para a senhora falar, a senhora até trouxe aí, um livro que a senhora indica para leitura, um livro que te marcou. Então, o livro que eu indico para a sua leitura é O Nome de Jesus. Sabe, pastor Jefinho, o que acontece? Esse livro, ele marcou a minha vida, ele marcou a minha história. Às vezes nós falamos tanto sobre Jesus, mas nós não reconhecemos de fato, de verdade, a autoridade, o poder, a legalidade que nos foi dada através desse nome. Nós temos uma autorização legal para usar o nome de Jesus e muitas das vezes nós não usamos ele como é preciso. Se nós pudéssemos entender o tamanho do poder, da autoridade que há nesse nome, cara, a gente não usaria esse nome para qualquer coisa. Foi uma das ministrações, né, na quarta-feira. A gente não usaria esse nome para ver alguma coisa, Jesus, qualquer coisa, Jesus, não. Mas a gente usaria ele no momento certo, na hora certa, porque nesse nome tem poder. Então, esse é o livro que eu indico. O Nome de Jesus, de Kennedy, não sei o que lá. Eu também não sei ler o nome desses autores, não. Dá para me mostrar? É esse livro aqui, gente. Esse livro é excelente. Aí você pode falar assim, mas eu pensei que ela iria trazer um livro sobre intercessão, sobre batalha espiritual, mas não há arma mais eficaz do que o nome de Jesus. Aleluia. Pastora, estamos finalizando. Te disse que não dura só 1 hora, né? Não fica bom, é que está na hora de acabar. Quero agradecer a senhora por estar aqui conosco e te agradecer pela excelência, pelo zelo, pelo amor que a senhora tem, pelo que a senhora está fazendo, pelo que Deus te confiou. Sabe, esses dias eu entendi isso, sobre ter zelo e amor pelo que Deus nos confiou. Amém. Sabe, isso de fato, assim, subiu no meu coração como uma vertente de verdade, sabe? Porque o que a gente o que a gente está tocando hoje, Deus nos deu, não foi hoje. Sabe? A gente nasceu para isso. Exato. A gente nasceu para isso. Então a gente precisa fazer isso com amor. E eu quero agradecer a senhora, o amor que a senhora tem, pelo que a senhora está fazendo, pelo que Deus te confiou. Agradecer mais uma vez porque a senhora aceitou o nosso convite, né? E ficou nervosa, câmera, podcast, mas isso não te parou. Então, muito obrigado, que o Senhor abençoe sua casa. Amém. Um grande abraço para o Manuel, amo aquele cara demais.
Obrigada. Né, assim, a gente abençoa a sua casa, seu casamento, seu ministério, Amém. sua vida, em nome de Jesus, né, a Juventude Bade, a gente é muito grato e vai lá na sexta-feira pregar pra gente. Amém, vou, é com prazer. Vamos marcar pra senhora ir lá. Amém. Gente, foi muito bom. Foi muito bom estar aqui. O convite, ele veio assim. Eu falei assim, meu Deus, será que eu dou conta? E nós estamos aqui. Foi um bate-papo legal, né? Foi muito gostoso. E onde que a gente foi mais bombardeado, foi onde que a gente atingiu uma musculatura espiritual. Exatamente. E nós estamos fluindo dentro disso aqui. É isso. É um prazer, foi um prazer estar aqui com você, com todos vocês. Que Deus continue nos abençoando cada dia mais. E precisando, estamos aqui. Amém. Obrigado, pastor. Nada. É isso aí, pessoal. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado por tudo que nós compartilhamos aqui. Eu quero te agradecer porque você nos acompanhou até agora. Eu tenho certeza que Deus falou com você. E eu quero te pedir mais uma vez para você deixar aí o seu like, a sua curtida. Deixa aí o seu comentário. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Marca a gente lá no Instagram, @JuventudeBade. Marca lá, @IntercessoresGadita. Eu quero te agradecer mais uma vez e quero lembrar que o On Firecast tem um apoio da Wolf Tecnologia. A Wolf Tecnologia é uma empresa especializada em automação industrial e automação residencial. Ela é uma empresa especializada também em energia solar, energia fotovoltaica. Talvez você está aí nos assistindo, está cansado de pagar a conta de luz cara, procura a Wolf Tecnologia, vai estar aqui no rodapé aqui, vai estar o contato aí do Paulo, nosso parceiro, amigão nosso. Procura lá, faça seu orçamento. Paulo também está fabricando motores elétricos para poder trocar o motor da sua moto, que é a combustão, a gasolina, em dias de gasolina absurdamente cara. O Paulo montou um projeto e ele transforma a sua moto, a combustão, em moto elétrica. E no preço muito bom, financiamento é até 60 vezes. Então procura lá, a Wolf Tecnologia está aqui debaixo aqui. Faça seu contato lá. Obrigado mais uma vez. Quero liberar uma palavra de bênção aqui para sua vida. Que o Senhor te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração e até mais.